Bruce Lee se tornou uma superestrela mundial que era um mestre das artes marciais, uma estrela de cinema brilhante e um modelo a ser seguido por muitas gerações. Ao longo de sua vida relativamente curta, Bruce Lee conseguiu conquistar um lugar nos corações de milhões de fãs. Infelizmente, Bruce Lee faleceu aos 32 anos, em 1973, mas isso não significa que ele não deixou para trás um legado que duraria muitas gerações. Bruce Lee era um artista marcial incrível, o que levou muitas pessoas a questionarem se ele poderia ser um super-humano no mundo real. Hoje, discutiremos várias de suas muitas habilidades físicas que deixaram muitas pessoas boquiabertas. Portanto, continue assistindo. Além disso, se você gostar deste vídeo e quiser ver mais vídeos como este, não se esqueça de clicar no botão ou curtir e ativar o sino de notificações. E se você realmente quer ficar impressionado, continue assistindo. Dragon Flag. Tenho certeza de que todos nós sabemos que não importa quais habilidades possamos ter, essas habilidades podem ser facilmente perdidas se não continuarmos a treiná-las. Essas habilidades podem envolver digitação, jogos, canto ou inúmeras outras habilidades que muitos de nós possuem. No entanto, para Bruce Lee, sua habilidade mais evidente era sua capacidade física. De acordo com a esposa de Bruce, ele passaria quase todos os minutos de todos os dias aperfeiçoando suas habilidades e se exercitando. Ele sabia que, se quisesse ser o maior artista marcial do mundo, teria que passar inúmeras horas praticando e se exercitando. No entanto, Bruce não era alguém que treinava com pessoas comuns. Ele achava que os exercícios comuns não eram bons o suficiente para ajudá-lo a se manter em forma. Isso significava que ele precisava desenvolver seu próprio estilo de exercício, que eventualmente se tornaria conhecido como o Dragon Flag. Para Bruce, a maioria de seus treinos envolvia seu tronco e músculos centrais. Esses músculos eram vitais para suas técnicas de artes marciais, então ele desenvolveu o Dragon Flag especificamente para fortalecer esses músculos. No início desta sessão de treinamento, Bruce deitava de costas em um banco e depois levantava o restante do corpo do banco usando apenas os ombros. Esse treino aprimoraria quase todos os músculos do núcleo de seu corpo, ajudando-o a alcançar níveis incomparáveis de aptidão física. Hoje em dia, os treinos de um Dragon Flag de Bruce se tornaram um elemento fundamental na comunidade das artes marciais, com a técnica de Bruce ajudando artistas marciais de todo o mundo a perceber o quão importante é a força do núcleo do corpo. Ele pegava grãos de arroz com palitos de chopstick. Se você é fã de filmes de artes marciais, é provável que já tenha visto o filme O Karate Kid ou em algum momento. Se você pensar no filme, provavelmente se lembrará de uma cena em que Daniel LaRusso treina para pegar uma mosca com um par de palitos de chopsticks. O que parece simples a princípio acaba sendo muito difícil, mas Bruce Lee foi um passo além. Infelizmente, essa proeza nunca foi perfeitamente capturada em câmera, no entanto, Bruce Lee teria supostamente jogado pedaços de arroz no ar e os pegado com palitos de chopsticks. Ele fazia isso para aprimorar seus reflexos de uma das maneiras mais impressionantes possíveis. Foi relatado que ele era um mestre nisso e conseguia pegar o arroz quase todas as vezes que era jogado no ar. Seus reflexos incrivelmente rápidos eram muito superiores aos de qualquer um de seus oponentes na época, e ninguém conseguiu igualar ou superar seu sucesso ao longo dos anos. Na verdade, nos dias de hoje, muitas pessoas se perguntam se Bruce Lee foi capaz de dominar essa proeza, já que parece completamente impossível. No entanto, este é apenas mais um exemplo de como Bruce Lee era sobrenatural. A força super-humana de Bruce. Uma das realizações de Bruce Lee que muitas pessoas ignoram é a sua pura força. Pode parecer óbvio que um artista marcial precisa ser forte, mas a maioria das pessoas não percebe o quão forte Bruce Lee realmente era. Na maioria das vezes, as pessoas associam a força a ter músculos muito grandes. Quando você pensa em alguém muito forte, provavelmente imagina alguém com cerca de 1,80 metros de altura e mais músculos do que poderiam usar realisticamente. No entanto, Bruce Lee tinha um corpo relativamente pequeno, mas era mais forte do que a maioria das pessoas poderia sonhar em ser.
Uma maneira fácil de provar isso é olhar para os sacos de treinamento de Bruce. A maioria das pessoas pratica socos e chutes em sacos de treinamento, e Bruce fazia isso também. No entanto, ele os atravessaria muito rapidamente. Eventualmente, tornou-se um incômodo para ele usar sacos de pancadas normais, porque ele regularmente os perfurava ou fazia com que eles estourassem. Isso significava que Bruce precisava encontrar sacos mais pesados e densos que pudessem suportar a força de sua incrível força. Tenha em mente que um saco de pancadas normal pesa cerca de 50 kg. No entanto, os sacos que Bruce precisava usar muitas vezes pesavam mais de 135 kg. Para tornar as coisas ainda mais notáveis, foi relatado que Bruce era capaz de chutar esses sacos vários metros no ar. Se você tentasse chutar um desses sacos por conta própria, as chances são de que eles se moveriam apenas alguns centímetros quando você fizesse contato. No entanto, para Bruce, ele conseguia fazer esses sacos voarem pelos ares. Para aqueles que gostam de se manter em forma, ou até mesmo para aqueles que podem estar interessados em musculação, não é segredo que flexões, push UPS e barra fixa, pull UPS, são partes importantes de quase toda a rotina de exercícios. Esses exercícios ajudam a desenvolver a força do seu tronco superior como nada mais. Agora, pense em quantas flexões você é capaz de fazer em uma única tentativa. Não importa o quão impressionante esse número possa parecer para você, posso confirmar que é nada comparado a Bruce Lee. Esse homem era um mestre do corpo humano. Ele não apenas conseguia fazer um número incrivelmente alto de flexões, mas também conseguia fazê-las com apenas uma mão. Em um determinado momento, ele foi testado para ver quantas flexões ele conseguia fazer. Bruce decidiu elevar o desafio um pouco e se ofereceu para fazer flexões com uma única mão, usando apenas 2 dedos. Nessa tentativa, ele conseguiu fazer mais de 200 flexões. Mais tarde, ele elevou ainda mais o desafio e conseguiu fazer pelo menos 100 flexões usando apenas um único dedo. Se isso não fosse o suficiente, ele regularmente fazia centenas de barra fixa com apenas uma mão. No entanto, há outra proeza que é verdadeiramente notável. Se o avaliássemos estritamente por suas flexões normais com 2 mãos, Bruce Lee era capaz de fazer mais de 1.500 seguidas sem parar. Isso é absolutamente incrível, mas é a verdade. Este homem era uma lenda. Bruce Lee era rápido demais para o cinema. Isso é um fato bastante conhecido entre os fãs de Bruce Lee, mas muitos de nós que não estão tão ligados às artes marciais podem não saber disso. Quando Bruce Lee se tornou uma estrela de cinema nas décadas de 1960 e 70, ele foi aclamado como um dos maiores atores de artes marciais do mundo. No entanto, ele quase não conseguiu fazer sucesso na indústria cinematográfica. Por quê? Você pergunta. Porque ele era simplesmente rápido demais. Quando os cineastas trabalharam na série The Green Hornet, um dos programas de TV mais populares de Bruce Lee, eles não conseguiam gravar seus movimentos em tempo real. Hoje em dia, temos câmeras que podem filmar em 30, 60, 120 ou até 240 quadros por segundo. No entanto, nas décadas de 1960 e 70, a maioria das câmeras tinha dificuldade em gravar filmes que tinham apenas 24 quadros por segundo. Isso significava que a maioria das cenas de luta de Bruce Lee não aparecia corretamente na câmera. Como os cineastas logo descobririam, Bruce era capaz de desferir até 9 socos em 1 segundo e também era capaz de dar 6 chutes em 1 segundo. Quando você tenta gravar esses movimentos com uma câmera que pode gravar apenas 24 quadros por segundo no máximo, muitas das cenas de luta de Bruce parecem como se ele estivesse parado. Segundo os produtores que estavam no set na época, o filme que eles gravaram parecia que Bruce estava lá parado, imóvel, enquanto seus inimigos caíam ao redor dele. No entanto, na realidade, sua habilidade era simplesmente grande demais para os filmes acompanharem. Para remediar a situação, os cineastas tiveram que pedir a Bruce que diminuísse a velocidade para que pudessem acompanhar o que ele estava fazendo. No entanto, mesmo depois de fazer isso, seus movimentos ainda eram muito borrados na câmera. Se gostou do vídeo,
por favor não vá embora sem antes se inscrever no canal e deixar o like.